Olá, sejam todos muito bem-vindos à Log Conference, o maior e melhor evento 100% online, gratuito, de logística e supply chain, com os melhores profissionais de mercado que vem aí ao longo de toda essa semana, contribuindo com seus conhecimentos, sua visão de tendência, sua visão da potencialidade e importância das ferramentas dentro da logística e dentro do supply chain. Eu, Viviane Pimenta, CEO da Log School, uma das empresas realizadoras desse evento, junto com a Fretify, uma startup na área de tecnologia de gestão de cargas. Hoje conosco aqui o Haroldo, um grande profissional da área, um especialista, né, em 5S, em TPM, e vem trazer para a gente aí essa discussão sobre o tema, né? A melhoria contínua aplicada ao 5S, como será? E aí ele vai responder aí a essa grande temática que a gente está se propondo hoje a falar hoje aqui. Haroldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela parceria, por estar aqui conosco, trazendo conhecimento para o público de logística e supply chain, dedicando seu tempo aí. O que você nos fala sobre o 5S, né, como melhoria contínua, como será dentro desse novo mercado? Muito bem, Viviane. Primeiro, agradecer o convite que foi feito por vocês, né, organizando essa aqui, a maior conferência online em logística e supply chain aqui no Brasil. Agradecer também às pessoas que se inscreveram para participar desse evento, esse importante evento que vai reunir seguramente os melhores profissionais do mercado e que vai agregar valor, agregar conhecimento para que essa cadeia de logística seja cada vez mais eficiente, uma vez que a gente tem um país continental e que é primordial que nós tenhamos uma cadeia de logística muito eficiente. Então, eu parabenizo a vocês, então, pela realização desse evento online, o maior e melhor, como dizem vocês. Agradeço também o convite que foi feito pela Fretify, junto com a Log School, para agregar conhecimento a essa cadeia. Eu fui apresentado aí pela Viviane como especialista em 5S e TPM. 5S é um tema já mais popularizado aqui no Brasil, não é uma ferramenta japonesa, mas quando fala TPM, mas esse TPM que a Viviane me apresentou é a manutenção produtiva total, que é uma ferramenta também japonesa voltada para maximizar a produtividade, principalmente em áreas operacionais. Mas o tema daqui hoje vai ser a melhoria contínua e de que maneira o 5S ele pode contribuir para a melhoria contínua e como será a prática do 5S ao longo do tempo. Então, Viviane, eu estou a partir de agora à sua disposição para as perguntas que você fizer. Também vou estar respondendo as perguntas de quem está participando desse importante evento online, para que essa informação chegue e passe a ser praticada para agregar valor à cadeia de logística aqui do Brasil. Com certeza. Haroldo, fala um pouquinho para a gente sobre a metodologia e a metodologia também frente às inovações, às tecnologias desse novo mercado, né? Que cada dia surgem mais tecnologias disponíveis aí no mercado, né? Como encaixar tudo isso nesse contexto? Muito bem, Viviane. Primeiro, para quem ainda não conhece, o 5S, então, é um programa japonês criado no final da década de 60 para justamente melhorar a produtividade da indústria japonesa. E quando a gente fala em indústria, você que é da área de logística sabe muito bem que a indústria também envolve a logística, tanto a logística interna como a logística externa, não é? Porque não adianta a empresa ser eficiente em disponibilizar um produto acabado se no transporte, né, desse produto acabado que é feito por uma área de logística, há deficiências. Então, todo o sistema ele vai por água abaixo se a logística não funcionar. Inclusive, um dos corações de um sistema de produção lá no Japão, depois passou a ser também importado aqui para o Ocidente, seria o just-in-time, seria você fazer com que você tenha uma redução do estoque, tanto de matéria-prima como produto acabado, e para você viabilizar, você ter essa política de a entrega da quantidade correta no prazo adequado, o prazo que ficou acordado para, inclusive, reduzir estoques,
é que nós tenhamos um sistema de logística eficiente. Então, os japoneses criaram essa metodologia do 5S no final da década de 60 para atuar nas questões, Viviane, básicas em relação tanto à parte infraestrutural dentro de uma empresa, como também a questão comportamental. Quando a gente fala em infraestrutural, a gente está falando de layout, de espaços adequados, locais de guarda adequados para você manter os recursos da empresa, as questões também de conservação, que aí faz parte da parte estrutural. E quando a gente fala a parte comportamental, é uma coisa mais ampla, que inclusive é o que justifica você implantar um programa como esse numa empresa, que é atuar na questão comportamental. Comportamental eu sempre separo em duas coisas. Uma seria a questão da educação, propriamente dita, da pessoa, e outra é com relação à proatividade das pessoas para proporem melhoria. Então, o 5S ele foi criado para atuar nessas vertentes infraestruturais e comportamentais, e dentro da comportamental, que é mais ou menos 70% a 80% do que é atacado pelo 5S em uma empresa, em uma organização, e não deixa de ser diferente numa cadeia logística, é a questão do ser humano, a postura do ser humano, onde envolve aí a educação e também proatividade. Quando eu falo em logística... Essa questão cultural não é viver limpando, né? É viver de forma mais organizada, por exemplo, né? Sempre quando a gente fala do 5S, a gente fala nessa transformação da cultura da pessoa, da forma como ela lida diariamente com os processos, com as atividades, com mais organização e menos desperdício. Seria bem nesse caminho, né? Muito bem, Viviane. Quando a gente lembra 5S, para quem já conhece, normalmente o que chama a atenção da gente são esses dois aspectos que você acabou de falar, a questão de organização e limpeza. Mas são 5S. Quando a gente fala esses dois, a gente está se referindo normalmente a 2S. Mas nós temos o primeiro S, que é você usar os recursos de maneira adequada, e justamente essa utilização adequada dos recursos, usar os recursos de maneira mais racional, que faz com que a gente combata o desperdício. Aí nós temos o segundo S, que é o S da organização das coisas. Temos o terceiro S, que é você manter tanto os ambientes como também os próprios ativos, como é o caso dos veículos, os ambientes que todos frequentam, mesmo os ambientes coletivos, manter sempre limpos, principalmente atuando em fontes de sujeira, e evitar que as pessoas, de maneira deliberada, elas sujem aquele ambiente de trabalho, para evitar, inclusive, que você perca tempo para limpar. E nós temos, Viviane, o quarto S, que é o Seiketsu, que trata de dois aspectos, a questão da saúde e de higiene e outro aspecto da padronização, de você definir regras, definir referências, para que as pessoas, sabendo dessa referência, saibam como se comportar. Muitas vezes as pessoas, por uma falta de referência, se comportam de uma maneira que não atende ao outro lado, à outra parte, que pode ser lá uma área de produção, pode ser uma área administrativa, pode ser um cliente, pode ser um fornecedor. Então, o quarto S, ele cria também essas regras, esses padrões. E o quinto S, que eu sempre digo, que é o Shitsuke, que é o ponto de chegada do 5S, é a questão da autodisciplina. E essa autodisciplina, Viviane, não se refere somente a você manter uma área limpa e organizada. É você cumprir de maneira voluntária, sem precisar de cobrança, sem precisar de monitoramento, tudo que é acordado, tudo que é normatizado, as leis, os procedimentos, as rotinas, os acordos, o prazo que você acorda com alguém. Então, esses são os conceitos 5S. Dentro da logística, eu separei aqui a logística em três partes, né? Eu separei a parte logística, a área interna, porque pode ser que muita gente que esteja nos assistindo aí nessa teleconferência, né? São pessoas que trabalham dentro, a área de logística dentro das empresas, os contratos de logística dentro das empresas. Onde a gente envolve aí os suportes às áreas de produção, transportando matéria-prima, produto semi-acabado, produto acabado, fazendo todo esse deslocamento, transportando até ferramentas, insumos que são utilizados lá na produção. Nós temos o estoque de matéria-prima e de insumos, que é outra área interna de logística. Nós temos o armazém de produto acabado, né? Tem empresas que oferecem serviço de logística somente para essa área de produto acabado. Tem os almoxarifados, tanto almoxarifado de peças como almoxarifado de materiais auxiliares, que não obrigatoriamente é matéria-prima. E nós temos as oficinas, né, que cuidam dos veículos, dos meios de transporte utilizados
naquele contrato de logística. Então, todo esse conjunto forma o que eu chamo da logística interna. E nós temos a logística externa, a qual vocês têm um trabalho muito bom, principalmente a Fretify aqui no Brasil, fazendo toda essa parte de gestão, de movimentação desse material, junto ao cliente, ao transportador, ao fornecedor, prestando um excelente serviço aqui no Brasil, otimizando bastante a eficiência desse processo. E nessa logística externa nós temos desde a garagem desses veículos, dos transportes, nós temos o veículo em si, que precisa ser devidamente operado, não é? Pelo caminhoneiro, pelo motorista. Nós temos a questão do comportamento desse motorista nas estradas. Nós temos a presença do motorista no fornecedor e também no cliente, tanto a área de recebimento como a área de expedição do cliente. E nós temos os escritórios, tanto os escritórios que ficam na própria empresa de logística, como os escritórios de logística que ficam no fornecedor ou no cliente, né? Quando eu falo fornecedor do cliente, eu estou me referindo na questão da matéria-prima e do produto acabado, não fornecedor da empresa de logística. Uhum. Dentro de uma cadeia, eu estou falando aqui fornecedor, transporte e cliente. Tá? Então, são esses ambientes que nós temos, que o 5S pode ajudar na eficiência da logística nesses 3 tipos de ambiente. A logística interna... Você fala isso, Haroldo, porque eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida, né? O 5S, ele se aplica em várias áreas diferentes? Sim, né? Essa é a resposta, né? Pela sua simplicidade, ele adentra todas as áreas e traz um imenso resultado efetivo mesmo, né? De lucratividade, de produtividade como um todo, né? Muito bem, Viviane, exatamente. É por isso que o 5S tem essa chamada capilaridade, ele é visto, depois eu vou falar sobre isso, como uma base para todo o sistema de gestão, porque você às vezes investe muito em tecnologia. É o caso que acontece aí, a Fretify, né? Ela possibilita hoje a cadeia de logística ser muito mais eficiente através de tecnologia de ponta, de monitoramento, né? De controle, tanto para o transportador como para o próprio caminhoneiro. Então, agora, essa tecnologia, às vezes, esse investimento, ele às vezes perde a sua eficiência, às vezes por questões simples que são atuadas pelo 5S. Por exemplo, questão infraestrutural. Nós temos problema, por exemplo, definição de locais de guarda dos diversos recursos. Quando eu falo recurso, eu estou falando de coisas, de objetos. Você pode imaginar aí, matéria-prima, insumos, produto acabado, ferramentas, sobressalentes, um monte de coisas, de objetos, de coisas concretas. Então, muitas vezes, você não tem um local adequado em termos de espaço, em termos da própria localização, e quando você fala aí de troca de turno de pessoas diferentes, é fundamental que tenha um local definido, se possível, né? Identificado, sinalizado, para ter facilidade de rastreamento. Apesar da gente ter hoje aí tecnologia de identificação a partir de QR Code, código de barra, mas nós temos a questão da postura. Não adianta você ter esses equipamentos, se alguém vai lá, o operador de uma empilhadeira, ele coloca o material no local, no endereço errado, ou não tem um endereço que fique claro. A gestão pessoal, ela é extremamente eficaz e necessária, né? Principalmente quando a gente fala de logística, né, Haroldo? Exatamente. Aí você, com esse caso, só com essa questão de você definir locais para cada recurso, e está esse local e o próprio recurso devidamente identificado, você otimiza tempo, porque você não perde tempo procurando as coisas, você reduz o estresse, aquele mal-estar que gera entre as pessoas, principalmente de áreas diferentes, de turnos diferentes, os riscos de acidentes de trabalho, o risco de contaminação de produto, quando a gente tem a chamada contaminação cruzada. Então, se você tem essa definição adequada do local de guarda, com a devida identificação, você evita esses problemas. Aí você tem outro ganho do 5S, a questão de manter a área limpa e organizada no dia a dia. E aí você melhora a condição de trabalho para as próprias pessoas que estão ali, né? Tanto na logística interna como na logística externa. Ter, Viviane, no local de trabalho apenas o que é necessário. Ter no caminhão que você está transportando, quando eu falo caminhão, eu estou falando aí já de ferramentas de apoio, já não estou falando da carga em si, mas ter somente aquilo que é necessário e o recurso adequado. De repente, você tem lá a chamada gambiarra, o jeitinho, você tem coisas em excesso
que ocupa espaço. Isso aí você pode fazer uma filtragem, uma classificação, para você ter ali, em qualquer espaço, mesmo que seja um caminhão, somente aquilo que é estritamente necessário e em perfeitas condições de uso. Então, com isso, você combate o desperdício. Nós temos também que usar adequadamente os equipamentos, as ferramentas, porque a gente vê que, às vezes, falta esse senso de propriedade das pessoas com relação aos recursos da empresa. Pode ser o veículo, pode ser a ferramenta ou algum material de apoio. Então, por falta de cuidado, falta de zelo, você tem um desgaste prematuro dos recursos, você tem um problema até de quebra repentina dos veículos, máquinas de carga, empilhadeiras, por falta de cuidado. Então, você vê que uma postura adequada de um operador, de alguém da manutenção, pode aumentar a vida útil, reduzir a frequência de quebras. Todo do equipamento, né? Exatamente, aumentar a disponibilidade. Então, você tem uma série de ganhos com a postura adequada das pessoas que utilizam esses recursos que envolvem, inclusive, os equipamentos. Aí nós temos a questão também, Viviane, eu trabalho em fábricas e a gente vê muitas vezes uma discriminação, às vezes até coerente, da fábrica em relação ao caminhoneiro. Porque, às vezes, a aparência, né, da pessoa, a roupa que a pessoa está ali, não está condizente com o padrão da empresa. A postura dessas pessoas na empresa, às vezes, não é uma postura adequada, principalmente na utilização dos espaços coletivos. Então, você tem, às vezes, uma empresa que tem um nome no mercado, uma marca, mas quem está na ponta, às vezes, é o caminhoneiro e a aparência dele, ou a postura dele, dentro da empresa fornecedora ou dentro do cliente, gera uma imagem negativa da empresa. Porque ele é a imagem da empresa naquele momento, ele que leva, né, a marca, né? Pois é. Então, isso é importante. Banheiros, vestiários, a copa, às vezes é disponibilizado para o caminhoneiro uma pequena cozinha para que ele faça lá, prepare a sua comida, né? É um pequeno refeitório. Quando ele vai utilizar o refeitório geral da empresa, não há grandes problemas, porque ele se comporta de maneira adequada. Mas quando aquele espaço é dele, normalmente não há uma imagem positiva desse transportador caminhoneiro para com a empresa. E eu faço auditorias também nas empresas, quando ele vai nessas áreas, muitas vezes a própria empresa também não oferece uma infraestrutura adequada para essas pessoas, e às vezes quando oferece, as pessoas não utilizam de maneira adequada, até fazendo um mau uso de materiais como, por exemplo, papel higiênico, papel toalha, sabonete, sabão. Não se deixa esse material, às vezes, à vontade nessas áreas coletivas, porque às vezes chega lá o caminhoneiro e leva consigo esse material, não somente causando uma perda para a empresa, mas também disponibilizando para outros usuários, outros caminhoneiros. Nós temos também, Viviane, a questão do 5º S, que é a autodisciplina que eu falei, que é o cumprimento de normas, né? Toda empresa tem os seus procedimentos, tem as suas normas, e a questão de cumprir também as próprias leis de trânsito. Então, quando você não tem uma disciplina, uma autodisciplina adequada dessas pessoas, de todas as áreas, né? Tanto quem está dentro da empresa como está aí transportando, quando não tem essa autodisciplina, você tem a infração, você tem a questão do cumprimento de prazo, você tem um desgaste muito grande, principalmente para quem está mediando, né? Para quem está monitorando, não é a pessoa que está lá gerando o problema, mas ela sofre com esse problema. Então, a autodisciplina é muito importante, isso é trabalhado dentro do programa 5S, para que as pessoas cumpram voluntariamente, de maneira adequada, os procedimentos, as normas e as próprias leis de trânsito. E, por último, nós temos a questão do cuidado com a saúde, né, das pessoas, tanto a questão da ergonomia, como a questão do uso de algum tipo de drogas, tanto lícita, que é a questão do tabaco, da bebida alcoólica, como também de algumas drogas ilícitas, que a gente sabe que às vezes acontece isso, na vida do caminhoneiro, principalmente, né? Então, para que não tenham uso dessas drogas, para não gerar graves problemas. Então, é o cuidado com a saúde do próprio motorista, o cuidado com a segurança de outras pessoas que transitam ali e a própria imagem da empresa, que pode, imagem e o prejuízo que pode gerar por efeito de uma droga lícita ou ilícita. E nós temos também a questão tanto do sedentarismo como também da própria alimentação, uma alimentação não balanceada que leva a pessoa a ter problemas de saúde, de obesidade, alto colesterol. E isso aí não é bom, isso aí baixa a autoestima da pessoa, além de diminuir a produtividade dela ao longo do tempo.
A gente pode falar, Haroldo, que o 5S ele é uma ferramenta que visa tanto resultados, processos como um todo, adequação desses processos e padronização, que é algo muito vivo, né? Mas não só também como tem como foco as pessoas, que são aí o grande tesouro das organizações. Você concorda com isso? O que você Muito bem. o 5S realmente tem esse viés? Exatamente. Quando a gente fala de uma gestão de empresa, e aí vocês estão me escutando, empresa logística, independente do nível de hierarquia que você ocupa, mas você tem, a empresa tem que gerar resultados. Então, nós temos a questão da qualidade, da produtividade, do custo, o cumprimento do prazo, nós temos a questão da segurança, tanto da pessoa como a segurança do ativo, que pode ser inclusive o próprio caminhão e a carga que ele transporta, e a questão da motivação das pessoas, não é? Então, por trás de uma gestão, nós temos que buscar esses resultados. Então, a empresa tem lá o seu know-how, né, que é adquirido ao longo do tempo, inclusive com tecnologia, que é o caso das empresas que utilizam hoje, inclusive a Fretify, para facilitar todo o seu sistema de monitoramento e gestão do transporte. Nós temos a capacitação das pessoas no aspecto técnico, que vai desde a formação acadêmica, mas também na habilidade para fazer aquele trabalho de logística que se propõe. E nós temos a questão da postura das pessoas. Então, nós temos esse tripé. O know-how, o método, que pertence à empresa, nós temos a habilidade, que é a qualificação, e nós temos a postura. O 5S, ele atua preponderantemente, não quer dizer que só, mas preponderantemente na questão da postura das pessoas. Onde eu falei no início que envolve comportamento e atitude. O comportamento envolve a questão cultural e a atitude é a questão motivacional, para a pessoa ter a proatividade para tentar resolver algum problema. Agora, Viviane, eu visito empresas, faço diagnóstico, eu sempre digo o seguinte, se a empresa ela não tem uma gestão adequada para as coisas simples, para as coisas que são visíveis, coisas concretas, que são tratadas pelo 5S, ela vai ter dificuldade, Viviane, de fazer uma gestão daquelas coisas mais complexas, que exigem uma qualificação maior das pessoas, exigem uma atenção muito maior das pessoas, e muitas vezes são questões abstratas, elas não são concretas, como a questão do 5S. Então, quando a gente vai numa área que vê a desorganização, a gente está falando de uma coisa concreta. Quando a gente fala da questão do planejamento, já não é uma coisa concreta, é uma coisa abstrata. Planejamento exige know-how, exige a capacitação, a habilidade. Né? Quando a gente fala dessas coisas básicas, da desorganização, muitas vezes é uma questão simplesmente de uma postura da Sim. pessoa. Levantando essa questão aí da capacitação, como ela é essencial aí no processo de implantação e aderência do próprio 5S, né? E falando especificamente de logística, a gente que também aí está com várias empresas, né, capacitando os profissionais, né, a Log School, a gente sempre planta semente nas empresas para que eles entendam, por exemplo, uma gestão de almoxarifado, um armazém, não tem como a gente gerir com eficácia se a gente não tem ali o 5S pensado, implantado, sendo aculturado nas pessoas. Né? O 5S, e a logística, eles caminham assim, de mãos dadas efetivamente, né? E o quanto e capacitar essas pessoas para que elas entendam essa importância, mesmo com a simplicidade da metodologia, mas o resultado que ela traz, né? Então, por exemplo, a gente tem a Log School e trabalha com vários cursos online, baseado, por exemplo, nessa logística interna que você descreveu aí no início da palestra, pegando esse viés aí, a gente sempre tem uma pitada nesse 5S, nessa capacitação do profissional para ele entender e ir plantando essa semente, né? Seja na vertente da gestão de armazéns, dos materiais, na parte de distribuição, mas sem o 5S não tem como realmente a logística atingir eficácia, né? Um conjunto de tudo, dos processos, da tecnologia, da capacitação e o 5S ali como a base da qualidade total, como ele é tido aí no mercado, né, Haroldo?
Muito bem, Viviane. E como a gente está falando do 5S aplicado à melhoria contínua, né, você pode ter a melhoria contínua, evidentemente, através de inovação, modernização, investimento, né, tecnologia, o know-how adquirido pela empresa ao longo do tempo. Agora, quando a gente fala de melhoria contínua, a gente também tem que lembrar a questão atitudinal das pessoas, né? Então, a melhoria contínua é uma busca permanente de você fazer melhor. E, às vezes, o fazer melhor começa pelas coisas simples. Não estou aí diminuindo a importância da modernização, da inovação, né, do conhecimento. Mas, às vezes, essas questões, como eu falei no início, que custa caro para a empresa, principalmente tanto o valor econômico, como também você tem que ter pessoas altamente qualificadas. Então, por exemplo, o sistema de gestão da Fretify exigiu pesquisa. Então, você tem alta tecnologia aí envolvida. Quando a gente está falando, né, todo o trabalho que você faz com todo o capricho aí para preparar essas aulas online pela Log School, existe toda uma metodologia, toda uma didática para isso. Mas se na ponta não tiver uma atitude das pessoas tentando fazer o melhor, que já tem isso aí dentro do DNA dela, essas questões começam a perder a eficácia, né? Então, você tem que ter o conjunto, tanto a questão da tecnologia, a modernização, a inovação, mas junto disso você ter profissionais e pessoas também melhores. E para isso o 5S pode ajudar muito. Eu sempre digo que inovação, tecnologia, ela exige conhecimento, pesquisa e investimento. A melhoria contínua, Viviana, ela começa pela atitude das pessoas, né? Se você não é capaz, de um projeto de melhoria contínua, não transformar as pessoas para que elas busquem cada vez fazer melhor, tudo bem que ela pode ter essas tecnologias, né? Pode ter o conhecimento, pode ter até uma certa habilidade, mas, como eu falei, perde a eficiência, quando a postura não está condizente com todos esses avanços tecnológicos que ficam lá na mão da pessoa. E você imagina um caminhoneiro que ele tem um caminhão lá, né, da Mercedes-Benz ou de outra marca aí de ponta, e ele não tem uma postura adequada para usar esse caminhão. O que é que vai ser, além dos riscos, né? Tanto para o caminhão como a carga, como para outras pessoas? Um desgaste prematuro desse equipamento de alta tecnologia. Eu vejo Então, muito das empresas, Haroldo, às vezes a dúvida se realmente o programa 5S é um programa que tem que vir de cima para baixo, top-down, né? Eu acredito verdadeiramente que sim, mas queria sua opinião, até mesmo pelo exemplo, né? Às vezes o exemplo fala muito mais. Se a gente pede de um caminhoneiro lá na ponta, que tem uma postura, que ele está levando a marca da empresa, todos como um todo, né, com a cadeia de pessoas ali, como um todo, também tem que estar envolvida e engajada nesse propósito, né? O que você falaria sobre isso? muito bem, Viviana. A compra, o comprometimento para o 5S, obrigatoriamente, Viviana, ele tem que vir de cima para baixo. Uhum. Agora, quando a gente fala de educação e 5S, 80% do 5S é educação comportamental, a gente tem que ser um pouco assim coerente para saber que essa questão comportamental, ela independe do nível de hierarquia das pessoas. A gente está falando de hábitos, está falando de cultura. Uhum. E essa cultura não está relacionada a uma questão socioeconômica, uma questão de formação acadêmica, uma questão de hierarquia. Então, você pode ter diretores, você pode ter gerentes, supervisores, que tenham um comportamento comparado com os conceitos 5S inferior a um terceirizado de limpeza, sem minimizar o terceirizado de limpeza, mas comparando com o nível de hierarquia ou de responsabilidade dentro da empresa, é muito maior de um diretor, de um gerente, do que de um auxiliar de limpeza. Uhum. Então, o que é que a gente tem que fazer? A humildade, né, de quem está acima, sabendo que ele vai ter que ter uma transformação para a prática dos conceitos 5S numa velocidade maior do que as pessoas que estão abaixo dele na hierarquia. Agora, a gente não pode condenar uma fotografia do momento, quando a gente lança o programa 5S, Viviane, sendo injusto com as pessoas que ocupam um cargo de supervisor, de gerente, achando que por eles ocuparem esse cargo, obrigatoriamente, na fotografia daquele momento do lançamento do programa, ele já tem um nível de prática do 5S mais avançado que as pessoas que estão abaixo dele. Agora, o que não pode, Viviane, isso conforme você falou, ao longo do tempo, essas pessoas mostrarem
menor capacidade de reação, de transformação para melhor dentro do conceito 5S, comparado com seus subordinados. Então, isso aí não pode acontecer. Tem que ser muito mais vigilantes, não pode ser conivente com os problemas da sua área à medida que ele foi treinado no 5S, e ele tem que vender o conceito 5S para a sua equipe. Agora, vender no dia a dia, não é vender em vésperas de auditorias, o pessoal fazer lá aquela maquiagem para sair bem as notas da área dele quando for auditado, é no dia a dia. Para isso, ele precisa, naquilo que ele prega para as pessoas, ele praticar no seu local de trabalho, no seu escritório, na sua base, como também no dia a dia ele ser um pouco mais atento para os problemas do 5S que acontecem abaixo do seu nariz. Então, esse comprometimento é que tem que vir de cima para baixo. Agora, a transformação cultural, ela vai acontecer quase simultaneamente em todos os níveis de hierarquia da empresa, porém, a velocidade tem que ser maior para as pessoas que estão numa hierarquia superior. Vou dar um exemplo. Se eu tiro uma fotografia hoje e um funcionário da base da pirâmide está com o nível 5, estou colocando escala de 0 a 10, e o gerente dele está no nível 5 também, não há problema nenhum, ele pode até estar abaixo, pode estar com nível 3, nível 2. Se você tirar a fotografia daqui a um ano, a velocidade, ou seja, o avanço de pontuação desse líder tem que ser maior, essa velocidade, né, do que aquele que está abaixo dele. Tá certo? Mesmo que no final ele ainda continue abaixo, em termos absolutos, mas em termos de avanço, ele tem que avançar numa velocidade maior. Isso é o que a gente exige de comprometimento, né, das lideranças. Então é isso. Um ponto muito importante que você falou aí, que eu acho que é importante, é entender que realmente está todo mundo no mesmo barco, né? E que todo mundo tem que estar ali envolvido, não fazendo olhar de paisagem, como você mesmo falou, e deixar para acertar os erros somente próximos a auditorias, que às vezes a gente ainda vê isso no mercado, né? Mas é todo mundo no mesmo barco, gerando essa crescente das habilidades, gerando essa crescente de engajamento, né? Sem julgamentos, né? Porque, como bem você falou, você colocou muito bem, não é porque gerente que tem que saber mais, por exemplo. Ele também está no mesmo barco, né? Ele também está passando por aquele aprendizado e implantação do processo, né? Isso. Agora, Viviana, aquilo que eu te falei, não é? Ter a humildade, mas também você tem que ter a responsabilidade. Então, você não pode, ao receber um treinamento aí, por exemplo, como a Log School oferece no mercado, você que é um supervisor, você que é um gerente, e saber que aquilo ali é um aliado seu e para a empresa, você tem uma postura de menor comprometimento para colocar em prática do que quem está abaixo de você. Com certeza. Né? A coerência, para que a gente não tenha um processo revolucionário, a gente não quer que o 5S seja uma revolução dentro da empresa, a gente quer que seja um método, uma ferramenta, que ela vem fazer parte da rotina da empresa dentro de uma gestão que desenhou esse processo. Né? Então, nós não estamos falando nada assim de movimento de baixo para cima. O movimento é de cima para baixo. Para isso, evidentemente, volto a dizer, quem está acima tem que ter a humildade, mas também tem que ter a responsabilidade de saber que ele é um aliado da empresa e que também ele vai gerar para as pessoas da base uma melhor condição de trabalho, que envolve aspectos até de segurança do trabalho. Então, a gente tem hoje muitas empresas aqui no Brasil, Viviane, que o foco de ter implantado o 5S é justamente a questão da segurança do trabalho. Tem muitas empresas que quem coordena o 5S é justamente o responsável pela segurança do trabalho. Eu venho, né, de carreira, antes de empreender, eu trabalhei alguns anos na Ambev, né? A Ambev tem o 5S enraizado ali, né, no sangue mesmo, né? E a área de gestão e segurança são os grandes articuladores, né, utilizando ali os gerentes para disseminar a cultura 5S ali. E eu vejo também nessa caminhada aí, mesmo nessa grande experiência que eu tive na companhia e agora empreendendo, que na implantação do 5S existem ali muitos desafios, né, para se implantar o 5S.
traz um resumo aí com a sua enorme experiência de mercado, como você fazer uma síntese do quais são as principais dificuldades aí que as empresas enfrentam numa implantação, né? Muito boa pergunta, Viviane, porque sempre que a gente fala de 5S, as pessoas dizem assim, Haroldo, mas a maior dificuldade que a gente vai ter na nossa empresa são os aspectos culturais. Eu sempre digo, olha, mas para isso é que a gente está implantando o programa 5S. Né? Se você tiver numa empresa uma cultura de proatividade, de autodisciplina, né, as pessoas não têm resistência às mudanças, você não precisa do programa 5S. Você basta ter procedimentos e treinar as pessoas nesses procedimentos. Então, a gente já tem como requisito para implantar o 5S as limitações culturais. Agora, como é que você muda a cultura de uma organização? Primeiro, você mostrando as perdas que aquela organização e que as pessoas estão tendo com aquela postura atual. E não é muito difícil quando a gente faz aí um diagnóstico, e você que está me escutando pode fazer isso sem precisar de uma consultoria, basta você ir com a câmera fotográfica no seu celular e você ter um olhar atento aos diversos locais de trabalho que você gerencia e vai até o próprio caminhão, você vai ver uma série de anormalidades muito básicas acontecendo ali. Não é muito difícil fazer isso. E se você vincular aquilo dali à qualidade, à produtividade, a custo, a cumprimento de prazo, não é muito difícil fazer esse vínculo. Então, você faz a implantação do 5S primeiro vendo a carência, vendo que há necessidade a partir desses problemas que você facilmente encontra no ambiente de trabalho. Depois, Viviane, você precisaria, dominando os conceitos 5S, para isso existem literaturas no mercado, eu tenho um vasto material para isso, tanto de vídeos, treinamentos, livros, e-books, materiais que eu publico há 5 anos, todas as terças-feiras eu publico material gratuito no YouTube, no meu canal do YouTube, para justamente formar conhecimento das pessoas. E a metodologia de implantação. Às vezes você tem o conhecimento dos conceitos, mas não tem a metodologia. É claro que a gente tem uma coluna vertebral, né, de uma metodologia que deve ser adequada para a realidade de cada empresa, sem ferir a essa espinha dorsal do programa. E essa espinha dorsal começa a partir da compra da ideia pela alta direção. Sim. Se a alta direção não comprar, não adianta você querer implantar da média para baixo. Veja só o que acontece, Viviane. Eu faço auditorias em algumas empresas, indústrias, que são clientes minhas, e quando eu vou auditar, às vezes, uma área de logística, a área está devidamente organizada, está devidamente limpa. Eu sempre pergunto àquele gestor daquele contrato se os outros contratos daquela empresa de logística têm aquele mesmo padrão, independente se o cliente dele tem um programa 5S. Sim. E na maioria das vezes não tem. Então, ele está vendo aquela prática do 5S como uma obrigação, ele não está vendo como algo que agrega valor para ele. Né? Porque se ele soubesse disso, o próprio gerente daquela região que está ali estaria levando aquelas melhorias para os outros contratos, independente da cobrança do cliente. Então, você que está aí me assistindo, isso, né? Você que está me assistindo, que é de uma área de logística, ver no 5S um grande aliado para a sua produtividade, para o cumprimento de prazo, para a melhoria das condições de trabalho, melhoria da relação entre as pessoas, a imagem da empresa junto ao seu cliente, né, o cumprimento do prazo, então, a redução de desperdício repercutindo na redução de custo. Então, são grandes as melhorias do 5S para a empresa e para as pessoas. Então, nessa espinha dorsal tem que passar por isso. A outra questão, Viviane, é que nem sempre as pessoas conseguem enxergar o benefício do 5S. Então, quando a gente vai treinar as pessoas, tem que deixar claro para cada uma delas o que é que ela vai ganhar com aquilo. Né? As pessoas muitas vezes pensam em termos de salário, né? Mas quando eu digo o seguinte, olha, o 5S não vai aumentar o seu salário, porém, você prefere trabalhar numa área como esta, que é sem 5S, basta mostrar uma fotografia, ou uma área como essa, que tem o 5S. Então, não precisa você querer ganhar mais para ser uma pessoa mais educada, né? Querer ganhar mais para trabalhar num ambiente mais organizado e que te dê autoestima, te dê dignidade para trabalhar, um ambiente, muitas vezes, mais seguro para se trabalhar. Isso é proporcionado pelo 5S. Então, esse entendimento do conceito, da necessidade de ter uma metodologia adequada, para isso eu disponibilizo literaturas e cursos, de você demonstrar para as pessoas
os ganhos que elas vão ter para cada nível de hierarquia, até para cada área da empresa, essa metodologia, ela é fundamental para que as pessoas absorvam o 5S, e claro, vai levar um certo tempo para implantar? Vai. A média, Viviane, que a gente tem de formar a cultura do 5S numa empresa, de aproximadamente uma empresa que ela é fábrica, né? Quando a gente fala em empresa de logística, já ela é um pouco mais espalhada. A gente fala numa fábrica de em torno de 500 a 1.000 pessoas, demora em torno de 4 para 5 anos para formar a cultura. Mas os resultados já começam a aparecer nos 3 primeiros meses de implantação, a partir da própria visualização de uma área mais clean, uma área mais limpa, uma área mais organizada, gerando até um impacto visual que faz com que o 5S ele venda por si só a imagem da empresa. E se a sua empresa é uma empresa logística... piloto, né? Aquela área que mais se destacou, até dentro da concorrência ali, né? Que gera ali o programa ali, né, Haroldo? Para incentivar as outras áreas a irem ali, né, pro resultado, né? Você falou uma coisa super bacana aí, que é a questão do 5S aliado, né? E eu acho que realmente os profissionais e empresas precisam entender o 5S realmente como um aliado de produtividade, de lucratividade, de melhor ambiente de trabalho. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente ruim, né? O 5S, inclusive, pode ser aplicado até dentro das nossas casas, melhorando a qualidade de vida, isso, né? Do nosso ambiente como um todo. Como a tecnologia é um aliado, às vezes hoje nessa revolução 4.0, a gente vê e ainda muitos profissionais aí com medo da tecnologia. A tecnologia ela tem que ser utilizada e entendida como um aliado a isso tudo, né? A capacitação também, você aí como meu colega instrutor né, de cursos, sabe muito bem disso, né? E tem essa essência de querer realmente, por meio do treinamento, trazer uma transformação, trazer um resultado efetivo, atingir ali os gaps, né? Então, eu acho que o 5S, ele traz isso e as empresas precisam entender essas mãos dadas que a gente tem que andar, né? Com o 5S como um parceiro, a tecnologia que chegou sem pedir passagem vai trazer seus benefícios, é só saber utilizá-la. Mas, já que a gente tocou no tema de Revolução 4.0, como é que o 5S hoje ele se coloca dentro desse cenário de transformações constantes, transformações tecnológicas, culturais, agilidade, exponencialidade de mercados, né? Como é que o 5S se enquadra aí nesse novo cenário, dessa revolução 4.0 vivida aí por nós? Muito boa pergunta também, Viviane. Parabéns por a pergunta. Olha só, aquilo que eu falei um pouco no início, né? Você tem essa disponibilidade hoje da indústria 4.0, daqui a pouco nós temos aí de maneira muito popularizada aqui no Brasil, não vai demorar mais que 4, 5 anos, o 5G, que vai ajudar bastante a indústria 4.0, que é a internet das coisas, pela velocidade que vai ser dada pelo 5G, tecnologia 5G. Agora, volto a dizer, não é? O ser humano, a essência dele, ele tem que avançar também em paralelo com a tecnologia. A questão é que a tecnologia avança e muitas vezes o ser humano, na sua essência, ele continua um pouco preso, não é? Ele tem que avançar também. Então, o ideal, nós avançamos em algumas coisas, eu acho que hoje, a gente tem hoje uma educação, desde já da escola, voltada para o meio ambiente, que no passado nós não tínhamos. A gente vê a própria material reciclável, a gente respeita mais do que no passado, não é? Então, hoje os nossos filhos são mais ambientalmente corretos do que nós, né? Porque eles já têm isso na escola, né? Para minhas filhas, eu era um criminoso quando eu era criança, por conta das barbaridades que eu fazia, né? Com relação a animais, né? Mas, graças a Deus, nós evoluímos isso. Mas, noutras questões, nós não estamos avançando, principalmente essa questão comportamental. Então, você tem dentro de uma empresa, e você que é da área de logística, que convive com a situação, aquilo que eu falei, você tem um caminhão de alta tecnologia, né, que você oferece para o caminhoneiro, mas a postura dele continua a mesma na estrada, nos postos de gasolina, quando chega na empresa que vai frequentar os ambientes coletivos, como banheiros, vestiários, a cozinha, a copa, a gente vê que a postura não avançou nesse sentido. Então,
Viviane, a 4.0 para que ela tenha assim, o alinhamento com a postura das pessoas, né, andando junto com elas, nós temos que ter esse avanço comportamental do contrato do 5S. Então, você vai continuar tendo desperdício a partir de atitudes simples, a própria desorganização das coisas. Você tem a questão das pessoas não ligarem muito para a questão da limpeza, até diminuindo a sua autoestima, vamos dizer assim, você não se dando conta que você está trabalhando e está apreciando um ambiente de trabalho sujo, um ambiente que você frequenta que fica sujo após o uso, a questão da própria saúde. Então, a gente está na indústria 4.0, mas hoje a gente pouco cuida da saúde, a gente está cuidando da doença. Independente aí do coronavírus, a gente é especialista em cuidar de doença. A gente devia estar cuidando da nossa saúde. E a gente não tem esse avanço. Então, o 4S, que é o Seiketsu, trata dessa questão. Então, às vezes, você oferece um elemento ergonômico para uma pessoa que custa caro e essa pessoa não tem a postura adequada para usar aquele elemento ergonômico. Então, eu diria para você que vai demorar ainda um certo tempo, e o 5S pode ajudar nisso, para que a gente avance como comportamento, como cultura, para a gente tentar estar um pouquinho alinhado com aquilo que vai ser disponibilizado para a gente a partir da tecnologia do 5G, a qual vai ajudar bastante a indústria 4.0, que já conta, inclusive, com essa tecnologia. Bacana, que visão excelente aí, visionária. E a gente pode dizer, então, que 5S hoje se mantém cada vez mais, né, nesse cenário de 4.0, atual e eficiente para gerar as melhorias contínuas necessárias para essa revolução 4.0. Seria isso? Por isso que eu acabei de falar, Viviane, porque você tem toda essa tecnologia, inovação à disposição e a gente peca, né, nas coisas muito simples. Então, para quem é da área, quem está lá no piso de fábrica, né, que está lá vivenciando, sabe muito bem uma série de deficiências básicas que estão acontecendo e não vamos culpar somente o pessoal da base da pirâmide. Muitas vezes, quando a gente olha para cima, que vê postura de diretores, postura de gerente, até no seu próprio trabalho, vou dar um exemplo, Viviane. Atrasos em reuniões. Então, quantas reuniões de gerentes, pessoas importantes em termos até de salário, né, remuneração, que o tempo é precioso para essas pessoas, mas as reuniões começam atrasadas, as pessoas ficam aquele longas demais, né, Haroldo? Longas demais. Você tem 1 hora para reunião e você alonga essas reuniões sem necessidade, sem organização, mas isso às vezes depende também, viu, Viviane, do nível de discussão que está acontecendo ali. Agora, chegar atrasado na reunião de maneira deliberada, a gente já sabe até quem são as figurinhas carimbadas dentro das empresas, né? Quando você é um fornecedor, você é pressionado para chegar no horário junto ao seu cliente, mas quando você é o cliente, você já relaxa em relação àquele fornecedor. Então, nós temos que ter uma postura de respeito ao próximo, e quando você respeita o tempo do próximo, você está transformando uma empresa mais produtiva. Verdade. Né? Seguramente, se você começa a desrespeitar o tempo das outras pessoas, vai gerando um efeito dominó, que mesmo aquela pessoa impactada com esses problemas, ela vai prejudicar a ela e também as outras pessoas que dependem da postura dela. Então, o que você acabou de falar, para melhoria contínua, nós vamos precisar que as pessoas tenham postura. Eu vou usar a expressão de primeiro mundo, mas a postura do 5S em si. Só para resumir para o pessoal que está nos assistindo, é você não desperdiçar recursos, isso aí envolve inclusive energia e água, você ter as coisas organizadas para facilitar o acesso, facilitar a reposição, com isso você desenvolve até a sua capacidade de planejamento. No momento que você zela pela limpeza, você está exercitando a sua capacidade de zelo pelas coisas, porque eu sempre digo que o princípio do zelo começa pela limpeza. Se você não limpa, você não zela, e você não zelando, os recursos vão ter um desgaste prematuro. O 4S, o Seiketsu, você cuidando da sua saúde, você está melhorando cada vez mais a sua autoestima, melhorando a sua produtividade. O 5º S é o S de chegada, é o S da autodisciplina, o S do respeito. Uma coisa que hoje a gente perdeu ao longo desses 40, 50 anos, o respeito ao próximo. Então, você tem que se colocar no lugar do próximo e você tem que respeitar, assim, o tempo do próximo, respeitar o que o próximo ele gosta de sentir bem ali, o bem-estar. Às vezes você precisa definir regras ou respeitar as regras
como sinônimo de respeito às outras pessoas. Eu sempre digo que o sinônimo de educação é o respeito. Verdade. E hoje a gente perdeu muito isso. Você, às vezes, respeita por medo. Não é? E eu não estou falando aqui, Viviane, essa questão de maneira saudosista. No passado isso. Não, no passado. Não. Nós podemos ser pessoas já hoje, 2020, respeitando mais as outras pessoas do que nós tínhamos no passado, porque nós evoluímos como ser humano. Nós temos hoje muito mais informação, muito mais recursos. Né? A gente vê hoje nas escolas, as escolas hoje têm muito mais recursos e tratam de questões muito mais amplas sobre a educação do que a gente tratava no passado, mas não adianta ela ter nada de ter tudo isso e as pessoas não tiverem uma verdadeira transformação. E o 5S ele pode ajudar bastante nessa transformação no ambiente de trabalho, uma vez que hoje é difícil a gente imaginar que a gente vai conseguir levar um tema como esse para as escolas, principalmente escolas infantis, para que as pessoas, não é, o aluno infantil, já venha da escola para uma empresa com essa educação no nível que a gente deseja com o 5S. Então, hoje, a iniciativa depende da empresa para a implantação de um programa como esse. E a melhoria contínua com as bases do 5S ganha força hoje nesse cenário, nesse novo mercado? Você acha que ela ganha cada vez mais força com esse cenário tecnológico, dinâmico? Sabe por quê, Viviane? Porque para uma empresa ter uma melhoria contínua, ela tem que passar pela pessoa. Existe, evidentemente, o know-how, existe a inovação, modernização. Nós estamos aí, vocês mesmos, Fretify tem uma tecnologia fantástica, né? Agora, por trás, você tem o ser humano. Então, nós vamos precisar ter essa evolução do ser humano e a melhoria contínua, ela depende também da transformação cultural. Não é que ela depende só. Se você tem uma educação adequada e você não tem recursos, você não tem tecnologia, não tem know-how, isso daí não obrigatoriamente leva a empresa a ser mais competitiva e garantir a sua sobrevivência. Agora, como é que você vai querer fazer melhoria contínua, que são melhorias que muitas vezes, Viviane, dependem do dia a dia das pessoas, não precisa ser melhorias fantásticas, mas uma melhoria pequena a cada dia, isso vai se somando, se isso aí tem um efeito de capilaridade dentro da empresa, né? Você vai ter uma empresa muito melhor do que o seu concorrente, caso você tenha esse perfil de pessoas na sua empresa. Eu acho que a tecnologia hoje ela está muito disponibilizada para todos, né? Dificilmente hoje você tem um método, uma tecnologia que você guarde ela por muito tempo. Nós temos aí o lançamento, por exemplo, de um equipamento feito pela Apple, né? E hoje nós temos uma empresa sul-coreana, não vou citar o nome, mas você sabe quem é, que basicamente copia tudo que a Apple desenvolveu com muita pesquisa e até às vezes aprimora. Então eu diria que a tecnologia ela hoje está muito acessível. Agora as pessoas transformadas, a gente vai ter muita mais dificuldade. E para isso existe a educação. Por isso que a Log School ela tem um papel importante tanto na questão da habilidade como na questão da conscientização, para que os profissionais de logística sejam cada vez pessoas mais completas, não somente na sua habilidade, mas também na sua conscientização para fazer as coisas cada vez melhores. E melhoria contínua é nada mais do que isso, fazer cada vez melhor, buscando sempre a excelência. Bacana, muito bom. Eu vejo que sai da teoria e é uma fala muito na prática, né? Que eu acho que é isso que o mercado precisa, né? Melhoria contínua não está no papel, né, Haroldo? Ela está no dia a dia. E tem várias ferramentas que possibilitam. E quando você tocou no ponto inovação e criatividade, eu sempre bato na tecla que para que ela exista, eu preciso proporcionar um ambiente dentro das organizações para que ela verdadeiramente exista, né? E não seja apenas um novo programa, um jargão, né? Então, a criatividade precisa ter ambiente propício para que ela ocorra e o 5S é uma forma de proporcionar esse ambiente, né? Pessoas mais qualificadas também estão mais abertas a isso, mas o 5S organiza, o 5S, eu falo que ele gera sintonia, né? Para que essa inovação tão necessária hoje, ela verdadeiramente aconteça, né? A gente não é criativo, assim, tem que ser um ambiente desorganizado e estressado, né, Haroldo? Sim. Viviane, eu sempre digo o seguinte, o 5S, além dele promover essa mudança cultural, essa transformação nas pessoas a partir de suas atitudes,
dentro das ferramentas hoje de gestão, é aquela mais visual que existe. Então, quando você chega numa empresa que tem um 5S de verdade, claro que a gente está vendo lá a questão estética do ambiente, que são as identificações, demarcações, o nível de limpeza, que por trás daquilo houve a transformação das pessoas para promover aquele tipo de ambiente, mas o 5S ele se vende. Então, imagina você ter o seu caminhão bem conservado, seu caminhão limpo. Quantas vezes eu estou numa fábrica, chega lá o caminhoneiro, que o estado do pneu do caminhão está lamentável. Aí ele joga aquelas madeiras que servem como alguma coisa que vá suspender alguma coisa, que sirva de calço, larga para tudo que é lugar, a corda que ele utiliza para fazer a amarração, fica largada lá na área de expedição, na área de recebimento. Então, é o visual. E quando você tem uma empresa de logística, né, já que a gente está falando primordialmente para as pessoas de logística, que ela tem a prática do 5S, além dela ter o ganho para ela, que repercute para o ganho para o cliente, você tem a imagem da empresa. Né, que isso gera, né, Haroldo? Então, só leva a crer, Viviane. Eu cheguei um dia numa oficina de manutenção de logística, manutenção de empilhadeiras, e vi uma pessoa lá fazendo a manutenção numa bancada suja, bagunçada, material no pé, né, da pessoa, que não é raro acontecer isso daí. Então, você imagina, cheguei com um cliente para fazer auditoria, a área estava desse jeito. Aí o cara disse, olha, mas a auditoria ninguém me avisou. A gente avisou, mas a pessoa não avisou a ele que estava nos recebendo. Mas aí a questão, né? O que é que você espera da qualidade de um serviço daquele quando você vê aquele ambiente do jeito que está? É verdade. E isso, vocês que estão aqui assistindo esse webinário, vocês podem também levar para a empresa de vocês essa reflexão. Qual é a imagem que o cliente traz da gente, ou leva da gente, quando vê o ambiente físico daquela maneira, sabendo que ele foi proporcionado pelas pessoas que estão na ponta, mas houve a conivência de quem está na liderança para aquele tipo de ambiente. Então, eu sempre digo que o 5S é a parte visível da melhoria contínua, além, evidentemente, de ter a parte invisível, que é a mudança cultural das pessoas, onde repercute até no 5S que eu falei para você, que é o aspecto da autodisciplina, cumprimento de prazo, respeitar as normas, os procedimentos, respeitar as leis de trânsito. Aí eu estou falando para o pessoal que opera externamente na empresa, os caminhoneiros. Então, isso é primordial. Verdade. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Dentro desse cenário que a gente vive aí do coronavírus, né, mundialmente, o 5S tem todo o viés da saúde, né, do colaborador. Como que o 5S ele se destaca nesse momento vivido aí mundialmente, aí, ajudando, né, profissionais e empresas? Também a pergunta é bem apropriada para os dias de hoje. Então, tem muita gente hoje fazendo home office em casa, né? Então, como é que está primeiro a nossa casa? Se você perguntar para mim qual é o lugar mais importante do mundo para qualquer pessoa, se ele disser que não é a casa dele, alguma coisa errada tem. Verdade. Então, de todo o mundo, o lugar mais valioso do mundo é a nossa casa. Mas como é que nós estamos tratando a nossa casa? Não é? Então, a gente tem lá um monte de coisas, às vezes, acumuladas, tranqueiras, quebradas. Por que a gente não faz aí a prática do 5S, aproveitando esse momento que a gente está um pouco mais em casa? Não estou dizendo que quem está fazendo home office não está trabalhando, mas a pessoa pode, naquele pequeno intervalo, a gente hoje perde muito tempo se deslocando, não é, para o trabalho. Então, esse ganho de tempo que a gente tem hoje com home office, em função do coronavírus, Viviane, aquela 1 hora a mais que a gente ganhou por não estar no trânsito, a gente pode converter em melhorar gradualmente o nosso local de vida, que é a nossa casa. Agora, sempre eu digo para as empresas, Viviane, quando a gente estava em plena economia, né, circulando, as coisas acontecendo, sempre havia uma queixa das pessoas de não poder implementar o 5S em função da falta de tempo, a demanda era muito alta, o cliente ele não permitia um tempo lá para fazer as melhorias. Então, o que é que pode acontecer? Aproveitar esse momento, entre aspas, né? Não são todas as empresas que estão passando por uma certa ociosidade, mas aproveitar esse momento para que haja, por parte das pessoas, uma melhor profissionalização nesse momento. A LogSchool pode ajudar bastante nisso, né? As pessoas se qualificarem um pouco mais nesse momento, que não estão, às vezes, dependendo da situação, na ponta, estão um pouco mais de tempo para se qualificar.
quem está à frente desses programas ou quem é um gestor de um contrato ou de um negócio, fazer um planejamento de implantação ou revitalização do 5S, para quando voltar a plena carga, a gente está com o 5S fortalecido, em melhores condições, vamos dizer assim, da gente ter sucesso do que a gente tinha quando a gente tinha que fazer o conserto da roda com o trem andando. É verdade. Então, hoje a gente tem um pouco mais como respirar, porque mesmo que a gente esteja na ponta, o nível de atuação do nosso cliente, interno ou externo, não é tão intenso quando a gente estava na normalidade, né? A gente sabe muito bem que quando está lá alguém junto a gente, colado a gente dedica muito tempo para prestar conta dessas pessoas em reunião, né? Hoje a gente já tem uma quantidade menor de reunião em função das restrições, né, impostas pelo coronavírus. Então, eu sugiro para as pessoas se qualificarem mais. E hoje a gente tem, graças a Deus, pela tecnologia, escolas à distância, que é o próprio caso da Log School, que disponibiliza cursos para esses profissionais se qualificarem. Para quando a gente voltar a plena carga, que vai voltar, se Deus quiser, nós estarmos melhores, estruturados. Aí vem a questão tanto do 5S físico como o 5S comportamental, para que a gente seja uma empresa melhor transformada em função do próprio 5S. Então, eu sugiro que as pessoas que estão um pouco mais de tempo agora façam um planejamento de implantação ou façam um planejamento de revitalização, uma revisão do seu programa atual, para quando voltar à normalidade, nós estamos em plena carga. E quem sabe, até lá, Viviane, a gente já não vá se qualificando gradualmente com os cursos à distância que são disponibilizados aí pelo mercado. Verdade. E que recado bacana que você deixou, porque realmente o home office ele traz ali um desafio de uma autodisciplina, né, de trabalho, uma organização, né? A casa da gente é o aconchego da gente e hoje ela tem que ter um espaço adequado para que a gente desenvolva a atividade de trabalho da gente, né? E essa cultura 5S pode ajudar muito, né, esse comportamento hoje do trabalhador nesse momento aí E eu até acredito, Haroldo, que após esse cenário, a questão do home office ainda vai se permanecer muito em alta, né? A gente abre um novo olhar para essa nova possibilidade, né, de reduzir os deslocamentos como um todo, né? Sim, eu acho que, por exemplo, o produto que vocês, a Log School, oferece, né, de estar disponibilizando esses cursos à distância, otimiza bastante os custos de deslocamento de transporte, né? As pessoas podem participar no horário conveniente, coisa que, às vezes, o curso presencial não possibilita. Então, a gente, graças a Deus, tem essa tecnologia, né, que nos ajuda, principalmente quanto hoje a gente não está menos, vamos dizer assim, tensos em função da gente ter uma tecnologia como o WhatsApp da vida, que a gente faz aí as conferências com os nossos familiares, as pessoas idosas, filhos que estão distantes, isso aí é amenizado. A mesma coisa pode acontecer com a questão dos treinamentos à distância. Eu acho que a gente vai ter, depois dessa fase de coronavírus, uma reflexão, Viviane, eu acho que vocês da Log School estão preparados para isso, para as empresas e as pessoas cada vez mais buscarem, no ensino à distância, os chamados EADs, uma maneira barata, acessível, flexível de se qualificar, não é? Cada vez mais, né, do que um curso puramente presencial, que é aquele curso tradicional que são oferecidos dentro das empresas, os chamados cursos in company. Isso, bacana. Haroldo, eu vou, né, te agradecer e assim, falando, né, já que você puxou essa vertente aí das capacitações, a Log School realmente ela tem um foco muito grande na parte de logística, na parte das gestões inovadoras, de estoque, de inventário, a parte de gestão da distribuição, transporte. Como eu falei, logística não vive sem o 5S, então quem tem esse viés, esse momento de buscar essa capacitação, a Log School é uma referência, e quem quer se especializar no 5S, tem com você aí a nossa sinergia, o nosso aliado, né? A gente está sempre utilizando desse conceito, mas
quem é o especialista e que promove aí no mercado, aí, que a gente é grande fã seu aí, todo o nosso time aqui, a gente sempre acompanha seus trabalhos, Haroldo, que tem ali toda a especialidade, que desenvolve esse conteúdo, que realmente, por meio, inclusive, dos canais digitais, você promove você planta essa semente da cultura do 5S, né? Então, quem realmente quer, né, que eu acho que melhoria contínua e esse momento 4.0 que a gente vive, respondendo inclusive a pergunta do tema dessa palestra, como será? Será ambos, a melhoria contínua potencializando esse momento, dando estrutura para que essa revolução aconteça de maneira organizada, né, de maneira mais eficaz como um todo, né? Então, você aí é um grande especialista da área aí para desenvolver, né, esse conceito, essa cultura aí do 5S. Eu tenho muito a agradecer aí, vou passar a palavra para você deixar seu recado final, mas agradecer a esse bate-papo, eu acho que foi muito enriquecedor, usando essas 3 vertentes aqui, no momento representadas, né? Haroldo aí trazendo o 5S como um diferencial para esse momento vivido 4.0, a capacitação representada por nós dois aí, especialistas que se complementam, e a tecnologia que é viva nesse momento desse 4.0, com o nosso parceiro aí, a FredFi, ajudando na reestruturação de processos, na gestão eficaz de cargas, de tracking. Eu acho que esse encontro aqui, né, de falas de empresas, é muito enriquecedor para quem está nos assistindo aí e entender a importância desses pilares nessa revolução, né, vivida por nós, esse momento 4.0. Deixo aí para que você fale aí, deixe uma palavra final para todo mundo que está nos assistindo. E mais uma vez, obrigada pela parceria. Uma aula, conversar com você é uma aula que só engrandece o nosso conhecimento. Muito bem, Viviane. Gostaria mais uma vez de agradecer a Log School e a FredFi por esse convite de participar desse maior e melhor evento de logística supply chain online do Brasil. Para mim foi uma honra participar. Espero que vocês que estão assistindo e que podem fazer perguntas, né? A gente vai responder as perguntas que vocês estão fazendo a partir de agora. Espero que vocês tenham agregado valor ao conhecimento de vocês. Quem está na liderança das empresas, refletir um pouco daquilo que eu falei para ver se não é o momento de fazer um projeto sólido, tanto de implantação como de revitalização. Eu estou aproveitando nesse momento aí de quarentena, eu desenvolvi todos os cursos presenciais. Estão agora disponíveis para fazer à distância através do site 5setpm.com.br. Que bacana, Haroldo. 5setpm.com.br. Então, lá você encontra todos os meus cursos agora a preços bem acessíveis, cursos à distância. Eu dou suporte aos participantes através do meu e-mail, pdca@terra.com.br. Agora, todos os produtos, informações que vocês queiram em relação ao 5S estão no nosso site, pdca.com.br, P de pato, D de dado, C de casa, A de anel.com.br, porque lá tem todos os materiais, os produtos meus, tanto livros, e-books, vídeos, portal do 5S, que lá você encontra informações gratuitas, Viviane, sobre o programa. No meu canal YouTube, Haroldo Ribeiro, você encontra lá mais de 150 vídeos gratuitos, que vai formando, vai sedimentando a informação sobre o 5S. Continua, toda terça-feira eu publico um vídeo novo no YouTube, linkado com o próprio LinkedIn. Então, eu estou deixando todos os meus canais aí de contato para você que nos assiste. E espero, mais uma vez, que esse evento, não somente a minha participação, como dos outros convidados, venha a fortalecer a cadeia de logística, de supply chain, que é esse grande objetivo da FredFi, junto com a Log School, realizando esse maior evento de logística supply chain da América Latina, talvez, porque eu não conheço aqui na América Latina um evento dessa envergadura. Então, parabéns para todos vocês, Viviane e o pessoal da FredFi.
Isso, obrigada. E o conhecimento de vocês, palestrantes, é que engrandecem aí para os participantes e fortalece esse evento, viu? Muito obrigada. E eu falo que a grandeza de um bom profissional é essa. Hoje eu vejo muito isso, né? Os grandes profissionais estando acessíveis aos profissionais que estão começando, que estão no mercado, que estão demandando, né? E o quanto isso é bonito, isso é propósito mesmo de carreira. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a todos os participantes que estão aqui conosco. Seguimos aí a semana com outras palestras, acompanhe aí muito conteúdo de qualidade que a Log Conference traz para você nessa semana. Muito obrigada.